Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como é que foi a semana dos irmãos? Foi bem a semana? Bom que hoje vocês estão aqui. E o nosso desejo, a nossa oração é que a palavra de hoje ela possa cair em solo fértil, que ela possa germinar, que vocês possam guardar essa palavra, que é uma terra. Cadê o nosso irmão hoje, o seu irmão Alexandre e a irmã Maria não estão aqui, né? E outras pessoas entendem bem de plantar, né? Quem não tem uma plantinha em casa, um pezinho de pimenta, né? Ou então um pezinho de boldo em casa para fazer um chazinho. E quando a gente planta algo, a gente fica esperando que ela brote. E a palavra de Deus, semeada no coração, no meu coração, e no coração de todos aqueles que ouvem a palavra, ela brota, irmãos. Ela gera alguma coisa, ela gera o esperado por Deus. E eu tenho certeza absoluta que hoje, né, assim como essa palavra me sacudiu e me provocou uma atitude no meu coração, na minha vida, a minha oração é que os irmãos também se sintam, saiam daqui sacudidos pela palavra. Não é uma palavra simples, não é uma palavra normal. Se fosse assim, nós poderíamos ficar em casa deitado assistindo da televisão, ou então na sala comodamente assistindo, né? Mas os irmãos estão aqui e espero que saiam daqui, né? Saltitantes, com a palavra no seu coração. E hoje a nossa palavra, pode colocar aí, DJ. Isso. Esse é o tema da nossa palavra. A voz do tesouro. Pode deixar sempre aí, Samuel. Desde criança, eu ainda lembro, irmãos, não sei quantos lembram aqui da sua professora de quando você era criança. Alguém aqui lembra? Quem lembra? Lembra? Lembra do nome dela? O nome da minha professora era um nome que eu nunca escutei na vida, que é Andaluza. Eu não sei de onde tirar esse nome. É Espanha? É? Pois o nome dela era Andaluza, né? E a gente não esquece nessa vida. Por que eu estou falando isso? Porque tudo, irmãos, tudo é instrução, né? Tudo é aprendizado, tudo é conhecimento. Se eu me mudo para um outro concelho, eu vou ter que aprender alguma coisa, aprender onde que é a padaria, aonde que é a loja, aonde que eu faço isso, aonde eu faço aquilo, e se eu vou para outra casa, tudo é aprendizado. Tudo nessa vida. E a Bíblia é uma grande escola. Pode acender ele para mim o número 5? Senão fica meio escuro aqui. É o único que está apagado. Aê! Muito obrigado. Né? E a Bíblia, irmãos, né? Ela é recheada de ensinamentos. Graças a Deus que ela é recheada de bons ensinamentos. Moisés ensinava no capítulo 4 de Deuteronômio, ele fala que ensinava. Jesus em Lucas 4 ensinava. E o livro mais assim, vamos dizer, que tem mais ensino na Bíblia, é o livro de Provérbios. Ele fala, e filho meu, né, não apartes o livro dessa lei, escuta o que eu tenho para te dizer, escuta que eu vou lhe dar paz, a instrução da segurança. Certa vez o filósofo disse que aprender é desaprender.
Por quê? Será que eu vou ter que abandonar tudo que eu aprendi? Não, não. A criança, quando está engateando, ela tem que desaprender a engatinhar para andar. E assim a gente vai, se a gente for realmente pensar nisso, a gente vai ver que realmente a gente só vai acrescentando novas instruções à nossa vida. E bote aí, Samuel, primeiro em Provérbios 1:33, acho que tem o quadrinho aí. Né? Como eu disse, em Provérbios existem realmente vários textos relativos à instrução, e ele diz que quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. A instrução, e principalmente a instrução da palavra de Deus, ela tem essa capacidade de quê? De dar o que aos seus leitores? Segurança. Segurança nessa vida. Tranquilidade, apesar dos problemas, eu consigo superar e caminhar no meio da turbulência sem temer. Eu posso até balançar, eu posso até ficar espantado, mas quando a minha vida está pautada na palavra de Deus, eu consigo sair daqui e chegar lá. Passo. Tem uma música, até eu podia ter colocado hoje, que fala que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Né? Tudo vai muito bem. Passa o temporal, passa a turbulência, mas eu chego lá. Também separei o texto aí de Provérbios 3:13, Samuel. Isso. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. Outra qualidade de quem se instrui na palavra de Deus é a felicidade. Mesmo em meio aos problemas. Não que eu vou estar rindo, sofrendo, estou sofrendo. Mas a felicidade é uma constante na minha vida. Que eu consigo viver neste mundo sabendo que eu sou feliz com Deus. E que a sua mão está conduzindo, está tomando conta de mim. A vida com Deus, Deus nunca prometeu a vida toda de sorrisos. Ele promete felicidade. Vou passar a vida com Deus, Ele não promete eu ficar sem problemas. Eu não estou livre das fatalidades, eu não estou livre de determinadas doenças que às vezes nos vêm com uma fatalidade que nós nem sempre temos como impedir. Às vezes nós conseguimos impedir, às vezes nós conseguimos nos proteger, tendo uma vida saudável, uma vida com atividade física, comendo coisas saudáveis, mas existem fatalidades dos quais a gente não tem como evitar. A morte. Todo mundo vai morrer. Já nascemos sabendo que nosso prazo de validade um dia chegará. Certo? E como enfrentá-la? Como estar diante dela? Como nos prepararmos? Como passarmos o problema? E a Bíblia, o sábio Salomão, ele fala, a instrução. Eu vou lhe ensinar a passar pelos problemas. O capítulo 3:1-2, Samuel. Outra qualidade da instrução. Não é esse. Os irmãos não tem 3:1-2? Qual outro que tem aí? Sim. Mas não é esse não. Os irmãos podem abrir o Provérbios 3:1-2, que é o texto que fala que a sabedoria nos dá paz.
Eu não vou ler, senão não vou. A gente vai ficar aqui, vamos ganhar meia hora aqui falando só do que as qualidades, do que a sabedoria, do que a instrução é capaz de nos dar, irmãos. E eu achei interessante, eu acho que está aí agora, né, Samuel? Eu acho que 23:9. Esse. Que nem todo mundo, irmãos, quer escutar, nem todo mundo quer aprender, porque dá trabalho aprender. Dá trabalho. E o ser humano, ele é comodista. É tão bom a gente ficar sem esforço. Ou a gente fala, puxa vida, já estou com 60, 70, 80 anos. Não, eu já aprendi tudo que tinha que aprender. Mas se a gente for analisar na história do ser humano, na história de grandes pessoas que fizeram, que tiveram o seu auge na sua vida, a capacidade de criação e de fazer as coisas, irmãos, não para. Não tem limite de idade para o ser humano quando que ele quer estudar, quando que ele quer aprender, quando ele quer fazer um curso de aviação, quando ele quer entrar para uma faculdade de direito. Conheci gente que já aos 60 anos, taxista, o sonho dele era ser auditor fiscal, né? E ele estudou, ele fez direito, passou na faculdade, já com a idade avançada, e durante 2 anos, após ter acabado o direito, ele se dedicou a estudar a Constituição para chegar a ser auditor fiscal. E ele, com a idade avançada, já que a prova para auditor fiscal não tinha limite de idade, fez e passou. Fora isso, grandes empresários também têm a sua vida dedicada, grandes pregadores da palavra de Deus. A idade não irá limitar, irmãos, o avanço e a capacidade da pessoa se instruir. Não limita. Se a pessoa quiser, a instrução pode modificar muita coisa, pode dar uma nova perspectiva na vida da pessoa, assim como a instrução, irmãos, da palavra de Deus. Nem todo mundo, e ele fala aqui, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza o quê? A sabedoria do que você fala. Nem todo mundo, não só em relação à sabedoria, que a palavra de Deus, a Bíblia fala que a sabedoria vem de Deus. O conhecimento vem da capacidade humana. Mas a Bíblia fala que quem é falto, quem quer sabedoria, peça a quem? Peça a Deus que dá a todos liberalmente. Pediu, recebeu. Se prepare para andar de acordo com o que recebeu, irmãos. Né? E eu, pensando no que ia falar hoje, talvez eu fosse falar de sabedoria, de instrução, assim como estou falando. Mas eu me deparei, irmãos, com um episódio do Velho Testamento. Os irmãos podem abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre Naamã, um grande general sírio. Né? 2 Reis, capítulo 5. E a gente pode manter aberta a Bíblia nesse texto riquíssimo. Infelizmente, a gente tem o tempo limitado. E eu vou tentar falar. Como eu falei assim, vou gastar meia hora. Já gastei 15. Eu creio que em 17 minutos eu consiga fazer com que os irmãos percebam a riqueza do texto. Eu vou começar a ler aqui. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta. 2 Reis, capítulo 5, o versículo 1. Eu vou ler apenas o 1. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso
porém, leproso, irmãos. Leproso. Quero colocar para os irmãos agora, para que vocês tenham uma ideia do que estava acontecendo historicamente. Tempo de guerra. O próprio livro de Reis já fala o que contém o livro. Já contém a vida dos reis, né? E de batalhas, de guerras, de lutas, derrotas. Aqui na mão esquerda eu tenho o reino da Síria. Aqui o reino de Israel. Síria queria tomar todo mundo. Era o campeão, era o conquistador da terra. Na sua época, a Síria. E estava dominando, avassalando todo mundo. E o reino que não cedia aos caprichos da Síria, ele tinha que pagar com gente, pagar com escravo, porque gente também na época, escravidão, também era moeda de pagamento. Então a Síria já estava tomando conta de Israel. Esse capitão, Naamã, já tinha dado muitas vitórias ao seu patrão, ao rei da Síria. Mas, apesar de ser valoroso, corajoso, determinado, vencedor de batalhas, ele tinha um problema que era a lepra, um problema incurável para a época. Pensa numa coisa incurável. Não tinha jeito. Ele tinha, mesmo com toda a grana, todo o dinheiro que ele possuía, ele não era capaz de resolver esse problema. Já estava fadado. Provavelmente ele já, por ser general, ele já não era tão novo, mas também não tinha tanta idade. Ainda tinha naturalmente um certo tempo de vida útil. Como general ganhador de batalhas, devia ser bombado, malhadão, né? Mas separado da sociedade. Tinha tudo, menos o quê? Saúde. Já não podia dar um abraço no filho, já não podia tocar na mulher dele, já não podia estar junto com outras pessoas. De longe, só de longe que ele podia conversar, e olhe lá. E olhe lá. E na sua casa, o texto fala, se vocês forem ler aqui, o versículo 2 do capítulo 5. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, sírios tinham em casa uma escrava que era da tribo de Israel. Sírio não tinha Deus como Senhor da sua vida. Não tinha o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eles tinham Rimon, que era o Deus da tempestade, o Deus do vento, o Deus do sol, o Deus da terra fértil, da chuva. Esse Rimon, o Deus da Síria, que era o Deus que dava tudo para eles, que provia a vida. E os israelitas tinham o Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas mesmo assim eles estavam escravos. E Síria tinha uma menina para servir o rei da Síria e também a Naamã. E essa menina, e é o meu foco hoje, essa menina. Eu poderia falar de Naamã, de tantas outras coisas, mas eu vou falar sobre essa menina. Ela tinha tudo. Se os irmãos forem prestar atenção historicamente, o que culturalmente, essa menina, primeiro, escrava. Segundo, criança. Terceiro, menina. Tinha tudo para não ser ouvida. Tinha tudo para ser o quê? Deixado de lá. Quem escutaria uma criança?
nessa época. Hoje em dia a gente ainda consegue escutar. Quem escutaria uma escrava? Muito menos andar. Andar perto de escravo era o cúmulo, era humilhante. E uma criança, de nada a gente poderia aprender de uma criança. Porém, irmãos, o versículo 3 nos diz o seguinte: e disse esta menina à sua senhora, oxalá, ou seja, quem dera que o meu senhor, ou seja, quem dera que Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que maravilha. Samuel, bota aí um que tem uma setinha vermelha. Essa menina, isso, oh, que maravilha. Essa menina, irmãos, poderia perfeitamente falar para... Eu vou explicar direitinho, viu? Esse quadro. Essa menina tinha tudo para falar. Eu não quero saber, não. Me escravizou, né? Me tirou do meu pai e da minha mãe, me tirou da minha casa. Porque traumas acontecem. Traumas acontecem. E traumas podem virar traços infinitos na vida da gente. Quantos problemas que a gente passa e que marcam a vida da gente. Porém, a sabedoria não deixa que esses traumas virem traços eternos que possam prejudicar os outros. A sabedoria faz, sabe o quê? Eu passo pelo problema, olho para trás, deixo e continuo olhando para frente. Sabe? Prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo já fala isso. Deixando para trás as coisas. E agora eu prossigo para o alvo. E essa menina me chama a atenção. Me chama a atenção porque eu estava lendo Apocalipse, Provérbios 24, irmãos. E tudo que eu via escrito em Apocalipse 24, eu achei uma semelhança incrível de tudo que essa menina estava fazendo. 24:10, os irmãos podem abrir a Bíblia aí, nos diz o seguinte: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu fiquei pensando, rapaz, mas isso não é só para a minha vida com Deus, na minha vida cotidiana. E essa menina não foi o quê? Frouxa, não deixou a coisa, deixar até a música vida leva eu, deixa como a vida vai me levar e eu vou andando conforme a vida vai aparecendo. Não, é conforme Deus vai me orientando, conforme Deus vai me conduzindo. A gente não está vivendo assim, ao léu, abandonado, cada um por si. Essa menina não foi frouxa, não foi abandonada no dia da angústia, ela conseguiu o quê? Pensar. Essa menina, irmãos, ela foi instruída desde cedo na casa dos seus pais. E o versículo 11 ainda fala assim: livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. O 17: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. O 29: não digas como ele me fez a mim, assim eu também vou fazer. Eu vou pagar cada um na sua mesma obra. Não é isso? Eu escutei muita gente falar isso. Ah, me fez, eu vou pagar na mesma moeda. Se pensou de mim isso, eu desejo para você dobrado. Pensou mal de mim, eu desejo para você dobrado. Não foi assim a atitude dessa menina.
e que é um exemplo hoje para a gente. Não foi a voz dessa menina. É um grande tesouro, irmãos. Bota o título ali, Samuel, para depois voltar aí. A voz do tesouro, e eu botei um grande mapa aqui. Um mapa de um tesouro que a gente tem que cavar. A gente tem que procurar. A gente vai para lá, vai para cá, vai procurando, até chegar num verdadeiro tesouro. E a Bíblia fala, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. E o nosso coração está, irmãos, em Deus, na sua palavra, naquilo que ela produz na nossa vida. Volta lá, Samuel. Então, vamos começar a história dessa menina desprezada, mas não abandonada. Humilde, inteligente, mas exaltada na hora certa. A menina fala, olha, se o meu patrão soubesse que na minha terra, na terra dos escravos, tem uma pessoa lá que vai curar ele, se ele soubesse, ele iria lá. Falou para quem? Para a esposa de Naamã. A esposa de Naamã pega a palavra da menina, a palavra de sabedoria, e fala para quem? Vamos embora, irmãos? Para Naamã. Fala para o esposo dela. Naamã, rapaz, imagina o cara que não tem mais saída, eu vou, e ele conseguiu se superar. Ele podia perfeitamente, eu vou na Síria, lá para Israel, olha, lá não tem coisa boa, só tem coisa podre, rapaz. Não vou, sim, vou. Superou, falou com seu rei, falou para o rei da Síria, olha, me falaram, chegou aqui o meu conhecimento, que lá em Israel tem um camarada que pode me curar. O rei, tá bom. O rei da Síria fez uma carta para o rei de Israel. Estão percebendo aqui, irmãos? A minha setinha, a sequência da voz do tesouro, menina, esposa, Naamã. Naamã fala com seu chefe. O rei da Síria manda uma carta para Israel. Olha, eu estou mandando para você o Naamã, eu queria que você mandasse o profeta curar ele. O rei de Israel fica revoltado e fala, poxa vida, o que esse camarada está pensando? Está pensando que eu sou profeta, que eu sou escravo dele, que eu faço o que ele quer? Mas mesmo assim, a voz da menina continua, o rei de Israel fala com Eliseu. Eliseu fica sabendo de toda essa história, e manda Naamã, irmãos, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que não era um rio muito cheio de atrativo. Naamã fica revoltado com isso. Poxa vida, eu, general cheio de graduação, né? Um general, não vou ser atendido pessoalmente pelo profeta. Quem esse profeta está pensando que é? E além de não me atender, ainda está me mandando mergulhar nesse rio podre de água suja. Tem rios melhores, tem coisas melhores para eu mergulhar. Por que não mandou no outro rio, no Tigre, no Eufrates? Vai me mandar logo para o Jordão? Um riozinho, eu sou digno, na cabeça dele. Eu sou digno de coisas ostentosas. Mas, irmãos, quando Deus começa a trabalhar, ele usa todo mundo. Veja só, apesar de Naamã sem ser quem ele era, mas Deus queria ter uma conversinha com Naamã. Deus foi atrás de Naamã e para isso usou uma menina. Mas esperei que a conversa não acabou com Naamã. A voz da menina ainda continuava, Naamã, eu não vou. Naamã mergulhou 6 vezes ainda. Quando chegou na 7ª vez, ele... Sabe aquela pessoa, quando está perto de ganhar a bênção, assim, não, acho que não é por aí, vou largar tudo, abandonar tudo. Ora, a Bíblia fala, não seja frouxo no dia da angústia. Não deixe as coisas frouxas, não é você frouxo. Não deixe as coisas correr frouxo. Vá com força. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes, não fique espantado não.
Vai acontecer coisa na vida da gente, irmãos, como já aconteceu a minha, acidente de carro, doença, que eu fiquei, olha, irmão, sincero, eu fiquei espantado, rapaz, uma capotagem, um acidente, ainda graças a Deus que não morreu ninguém, mas a gente fez um sanduíche de carro, e com certeza os irmãos, cada um aqui tem a sua experiência, onde Deus vai se revelar, irmãos. Continuando a nossa história, o profeta não deu a mínima atenção para Naamã, mas deu o quê? A indicação. Ecoou a voz da menina, a voz da sabedoria, a instrução, vai caminhando e vai até aqui, eu botei aqui, servos, que eram os empregados de Naamã, que foram junto com ele para falar com o profeta. Quando Naamã quis desistir de tudo, os amigos dele. Como é bom ter bons amigos, irmãos. Como é bom. E para isso eu quero fazer a pergunta para vocês. Quem conversa com você quer te ver longe ou quer te ver perto? Quem conversa com você quer escutar mais de você ou quer que você calhe a boca? Enfim, isso é outro papo. Esses amigos dele falou: Naamã, cara, se o profeta tivesse pedido para você uma coisa difícil, você faria. Mas ele está te pedindo uma coisa fácil. Vai lá, cara. Aí depois da insistência, rapaz, mesmo sabendo que seria ou não seria curado, Naamã foi. E qual foi a beleza, irmãos? A obedecer aquela voz, onde começou lá. Chega Naamã e Naamã obtém o quê? A cura. E assim, eu lendo o texto, a gente se debruçando no texto e, sabe, ficando você quando fica no seu quarto. E até agora que eu vi, bonitinho. E quando a gente se debruça em casa, sabe, e consegue ler o texto e refletir, e eu vi que a menina fala para Naamã. E quando Naamã foi curado, o texto fala que Naamã ficou com pele de menino. Eu falei, rapaz, que legal. A menina com pele boa. E agora Naamã com pele de menino. Menina e menino. Menina e menino. As características do abençoador sobre a vida de outra pessoa. Sabe? Eu dou instrução. A menina deu instrução. E agora, no final, Naamã fala. Eu vou ler para vocês. Eu vou parafrasear e depois eu vou ler. Naamã fala assim: o meu Deus é o Deus Rimon. Mas agora eu sei que só existe o Senhor Deus, o único Deus sobre a face da terra. Não vou mais, minha vida, não vou mais dedicar a esse Deus Rimon, que mais tarde se tornou, ou tinha o mesmo nome, Deus Baal. Eu não vou mais me dobrar, não vou dobrar a minha vida, não é só o joelho, mas a vida, o meu pensamento, as minhas atitudes, não me dobrarei mais a esse Deus Rimon, porque agora eu descobri que há Deus. E o texto, vou ler o texto para os irmãos, senão eu estou falando muito e não estou lendo. Ele fala: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Porque nunca mais, no versículo 17 do capítulo 5, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, isso Naamã falando, versículo 18, nisto perdoa o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo.
o grande tesouro. O grande tesouro. E eu fiz, fazendo esse mapa do tesouro, por onde percorreu o início da voz da menina. Eu separei por grupos e a influência que a boa palavra faz na vida. Primeiramente, começa da menina, esposa e Naamã. E eu consegui ver ali o quê? Está escrito ali, irmãos. Família. Começou no lar. A cura começou no lar, irmãos. Depois, foi para onde? Para o trabalho. Depois passou pelos inimigos. A voz da sabedoria, a instrução de Deus não está limitada. Ela tem começo, início e fim. Ela tem um propósito. Ela consegue fazer com que eu seja uma bênção. Aonde? Na família, irmãos. Onde começa? A voz da instrução, da sabedoria, do bom siso, como fala a palavra que me dá paz, conhecimento, sabedoria, me dá tranquilidade, afeta não só minha família, mas afeta onde que eu vivo. O meu trabalho as pessoas irão ver, não só naquilo que eu falo, mas aquilo que eu faço lá, da maneira que eu me comporto e da maneira também que eu penso diante dos meus inimigos. Quando eu consigo perdoar as pessoas, e por falar em perdão, esse é um grande termômetro da vida aqui na terra, ser humano com ser humano, para quando eu conseguir perdoar aqueles que me fazem mal. Eu sei que eu não estou falando que é difícil, que é fácil, eu sei que é muito difícil, mas a vida cristã é uma disciplina. Eu falo, puxa vida, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Ora, eu não tenho vontade de muitas coisas. Nem sempre a gente faz aquilo que gosta ou que quer, mas às vezes eu passo a gostar porque aquilo vira uma disciplina na minha vida. E depois que vira uma disciplina, né, que nem criança. A criança não quer comer arroz e feijão, só quer comer doce. Eu também adoro doce, adoro bolo de chocolate, o soufflé, adoro soufflé de chocolate. Um bom pudim, né? Um bom pudim de leite condensado, claro que eu gosto. Mas não posso. Se eu tenho a disciplina depois de comer arroz e feijão, ou uma salada, ou carne, que as crianças não gostam, mas depois vira a disciplina e aquilo depois a pessoa gosta. Porque nem sempre é o que eu gosto, mas o que é necessário para a minha vida é que Deus tem me dado, irmãos. E a vida com Deus é assim. Eu tenho uma disciplina com Deus e depois eu começo a amadurecer e começo a entender. E Provérbios fala isso. Provérbios fala, depois que ele começa a entender, a refletir, a parar para pensar sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre como Deus age na vida das pessoas, ele chegou à conclusão. Chegou à conclusão que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o princípio, é o início de tudo. Ali se começa o aprendizado para ter uma boa vida aqui na terra. Uma vida segura. Não sem problemas, mas uma vida segura. É diferente. Tenho problemas, mas passo na segurança. A menina, irmãos, é o nosso grande exemplo. É o nosso exemplo de tesouro e do que a minha boca pode fazer. Do que a minha boca pode realizar, do que o meu coração. Aquela menina tinha o coração transformado. Aquela menina tinha o coração transformado. Naamã, graças a ela, o que aconteceu com Naamã? Praticamente nasceu de novo. Praticamente nasceu de novo. E Jesus, uma vez diante de Nicodemos, um senador, na época de Jesus, que foi procurar Jesus escondido, não sei se por vergonha ou porque de noite não tinha muita gente perto de Jesus, mas Jesus chega para ele e fala, olha, você tem que nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E o interessante de Naamã não é só que ele nasceu praticamente com pele nova, agora é recuperado da sua doença, mas o seu coração estava recuperado. A doença
física estava atrelada à doença da alma. A cura física estava atrelada à cura da alma. E assim, irmãos, já falei demais. Naamã parou, escutou e obedeceu. A menina era mais inteligente que ele. Ele tinha capacidade? Tinha ou não tinha? Tinha. Era uma pessoa capaz. E a menina? A menina possuía o que ele não tinha: sabedoria. Ele poderia ter conhecimento, mas ela tinha sabedoria. E o próprio Salomão fala que com sabedoria se constrói reinos. Sem sabedoria se perde uma batalha. Sabe? E aquela menina, o grande exemplo dela é esse. Né? A nossa voz, a instrução que a gente recebe e o que a gente faz com ela. No texto de Provérbios 24:9, ele falou: aplica a minha instrução à sabedoria. Aplica, bota em prática, faz o que você aprendeu com a sabedoria, que você vai ver. Aplica a sabedoria à sua esposa, à sua família, ao seu filho. Aplica essa sabedoria no trabalho, aonde mais? Aplica essa sabedoria com o inimigo, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não ama, porque esse é o ensinamento de Jesus. A sabedoria está atrelada a tudo que Jesus falou, a tudo que Deus falou. E aonde é que Deus fala hoje? É claro que Deus fala em tudo, mas a sua voz registrada, os seus ensinamentos, os princípios deles estão na sua palavra, irmãos. Ninguém aqui está falando de religião, mas de sabedoria e do que Deus nos instruiu para seguirmos. Seguir o quê? Seguir a Cristo. Filipe falou: Senhor Deus, eu não conheço Deus. Jesus nos mostra o Pai. Jesus chega para Filipe e fala: Filipe, toma jeito, rapaz. Quem vê a mim vê o Pai. Tu quer conhecer o Pai, Filipe? Me conheça. Me conheça. Jesus revelado na sua palavra, irmãos. Tanto no Velho Testamento como no Novo. Jesus é o ápice, é o clímax da obra de Deus, do plano de Deus para todo mundo. Deus resolveu descer. A Bíblia fala que ele veio tabernacular, veio fazer morada na terra, através de Jesus aqui na terra. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus, conheça as palavras dele e coloque em prática, aplica, né? Irmão, não adianta eu ter o manual do carro se eu não for montar, botar a mão na massa, né? Eu tenho o manual do carro lá, do Audi, mas eu tenho que montar o motor do carro. Eu tenho que aplicar o meu conhecimento. De tanto ler, não vai me adiantar nada não aplicar. Tem que botar em prática. O que está escrito não é só para estar escrito. Não é só para ter a Bíblia aberta. Eu conheço várias pessoas, inúmeras pessoas aí, independente de religião, com a Bíblia aberta no Salmo 91, e que não tem poder nenhum, a Bíblia é só aberta no Salmo 91, se ela não estiver aberta no coração da pessoa. Mas várias vezes também, todo mundo, um certo dia na vida, eu já fui negligente também. Quantas vezes eu pensava de um jeito, mas Deus foi lá, me deu uma cipoada, me deu uma rasteira, me ensinou do jeito dele para que eu pudesse aprender. E às vezes Deus usa as coisas que a gente menos espera para a gente aprender. E aí? Você quer aprender ou não quer aprender? Hein? Responda para vocês mesmos. Está disposto a entrar, a descobrir o tesouro, a entrar nessa caminhada? É bom, não é ruim não. E a Bíblia fala que é um caminho excelente, rapaz. Porque a gente vai descobrir o que realmente Deus quer para a nossa vida. A menina, o que me chama a atenção é essa menina, cara. Terra, mas que Deus usou. Não tem limite para Deus, cara. Não tem homem, mulher, escravo, servo, livre. Não tem.
Se ele quer fazer, ele vai olhar você, o seu coração olhou para Naamã, Naamã um desprezado pelo povo de Israel, até mesmo pelo povo de Deus desprezado. Talvez o assassino. Talvez o assassino. Mas Deus foi lá e falou. Olhou para o coração dele e falou: rapaz, não é como você pensa não. Eu vou te trazer para perto de mim. Quantos generais, quantos leprosos não existiam na época de Naamã? Milhares, irmãos. Milhares. Mas Deus achou por bem fazer o quê? De inúmeras pessoas neste mundo, Deus tem olhado para cada um de nós e tem falado: você. Eu quero ter um encontro com você. Eu quero que você escute minha palavra. Eu quero que você encontre o verdadeiro tesouro. E esse verdadeiro tesouro, irmãos, está na sua palavra, na palavra de Deus, através de Jesus Cristo. E o meu desejo e a minha oração é que você faça como Naamã, faça que nessa menina, que tem um tesouro ao abrir a boca. Faça como Naamã, que quando escutar a palavra, pare, escute, pense e tome uma atitude. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês saiam marcados pela vida de Naamã e pela vida dessa menina, que é o exemplo da palavra viva. Bote lá o início, por favor. O alvo da nossa vida, não só a voz, porque a Bíblia fala aqui, a gente fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio do tesouro de Deus, eu vou falar tesouro, irmãos. E a minha vida nesse mundo terá tido sentido. Não vou morrer em vão. Não vou passar nessa terra aqui falando besteira. Não vou passar nesse mundo sem deixar marcas, boas marcas, no coração de cada pessoa. Quem passar por a sua vida não vai esquecer de você. Amém? Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu gostaria de orar pela vida de vocês, de todos que estão nos escutando. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz e é penetrante, Senhor Deus. Vai lá e que a tua palavra possa criar raízes e produzir frutos, Senhor Deus, nos nossos corações. E que a gente possa não se esquecer de tudo que foi falado aqui. Que a gente ainda possa, Senhor Deus, no finalzinho do dia, na semana, refletir, voltar ao texto, ler, tirar mais lições e aplicar, Senhor Deus, o conhecimento de Deus à nossa vida prática neste mundo, Senhor Deus. Que a gente tenha um objetivo claro, Senhor Deus. E que te alegre com o nosso agir. Muito obrigado por essa igreja, pelos irmãos que estão aqui, Senhor Deus. Por cada família, Senhor Deus. Por cada lar, Senhor Deus. Muito obrigado e abençoe todos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos.